e que aqueles que vieram com o objetivo de encontrá-lo, eles possam te encontrar. Que o Senhor fale com aqueles que querem lhe ouvir. Que a tua presença, Senhor, abençoe, restaure, transforme. Que o Senhor seja glorificado, tudo seja feito para a tua glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Mas muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro, uma canção. Os que em ti se foram, fecha os olhos e cante. E os que hão de crer, cantando ao Cordeiro, uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, Santo, toda a criação, Santo, Santo, exaltado és, Santo, Santo, Santo para sempre, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro, uma canção. Aquele que é livre, e leva o seu nome, cante ao Cordeiro, uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre, Santo para sempre. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Espírito Santo, abençoe a cada um, abençoe, perdoa, Senhor, os pecados, iniquidades, transgressões, lava, purifica o coração, a mente, dê condições para que se possa encontrá-lo e que tudo seja feito para a tua glória, com a tua direção, com a tua bênção. E os que creem digam: assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Deus, podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Abra a sua Bíblia, eu quero dar uma orientação simples, importante, para abençoar todos. Abra no livro do Apocalipse, capítulo 3, por favor. Senhor Jesus, cante até me acostumar com o peso dessa cruz, resplandecendo em meu rosto a tua luz. Muitas batalhas eu vou enfrentar. Cante que
quero aprender a ser somente servo, a ser somente servo te obedecer. e te obedecer. Se preciso E se for, preciso for, por teu amor morrer, ou ser exemplo vivo ou ser exemplo vivo de poder, Senhor. de poder. Cante para Deus. Senhor, Quero aprender quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos usar as minhas mãos para abençoar, para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei. e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser vaso em tuas mãos, oferecer a outra face, A outra face a quem na face me bater, com tua verdade, me comprometer, e que não viva eu, mas Cristo viva em mim. Quero aprender. Cante. Amar como a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão. Cante para Deus, oferecer minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser vaso em tuas mãos. Quero aprender amar como a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar. Vamos lá, batendo palmas. Contigo ter eterna. Cante. Oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser vaso em. Novamente, cante vocês. Quero aprender, amar quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser vaso em tuas mãos. Graças a Deus. Gostaria que vocês me prestem um inário, só porque fica voando aqui as páginas, eu tenho que ficar segurando por causa do vento. Me presta aqui um pouquinho. Eu queria que vocês prestassem atenção para a gente poder orar e você poder, vamos dizer assim, ouvir a voz de Deus acima de tudo e compreender as coisas. Eu vou ler aqui, você tem que fazer o quê?
Você ouve a palavra de Deus, você tem que absorver e trazer para a sua vida. Nós não temos interesse nenhum de encher as pessoas de um conhecimento que se torna intelectual da Bíblia e que fica só aqui. Conhecimento da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus é importante, é necessário. Mas o conhecimento não pode ser e ficar como uma coisa intelectual. Está só aqui na mente. Eu sei que está escrito aqui, está escrito lá, está escrito aqui. Fica só aqui, porque isso não funciona. Muitas igrejas que inclusive se gabaram durante muitos anos por defender as Escrituras, por ter um conhecimento intelectual das Escrituras. Muitas dessas igrejas, pastores, líderes, membros, se tornaram frios na vida com Deus. Estão às vezes lá cheios de conhecimentos, de livros, de não sei o quê, mas quando você olha para eles, espiritualmente, muitos deles são frios, são vazios. Muitas igrejas consideradas reformadas e que defendiam tanto o conhecimento teológico que passaram a ter, muitas dessas igrejas hoje estão casando homossexuais, estão colocando homossexuais, lésbicas como pastores no ministério. Muitas, se eu fosse citar o nome aqui, não só reformadas, mas igrejas pentecostais e neopentecostais que usam um monte de como é que se diz, de objetos, de amuletos, que junta um monte de coisa para enganar as pessoas. Muitas dessas igrejas estão com milhares de pastores enfiados na maçonaria. Muitas delas. Tem milhares de pastores de igrejas pentecostais, reformadas e outras que são neopentecostais. E muitas dessas igrejas, principalmente reformadas e algumas que são pentecostais, durante muito tempo elas não, porque nós somos mestres, somos isso, e somos teólogos e não sei o quê. Muitas delas morreram espiritualmente, se envolveram com trevas, com o diabo, com os demônios, estão dentro de maçonaria. Então, assim, nunca é inteligente você se encher de um conhecimento teológico e a coisa ficar só no intelectual. Está só aqui. Eu sei onde está escrito, não está, blá, 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 mas não vive a palavra de Deus, não vive o espírito da fé, não vive na obediência, não vive uma vida com espiritualidade. Então, a orientação aqui não visa isso. A orientação visa você trazer a palavra de Deus para a sua vida e você analisar como é que eu estou, o que eu tenho que melhorar, o que Deus está falando comigo. Ora, o apóstolo João, é bom lembrar que João Batista foi aquele que batizou Jesus nas águas. João Batista morreu rápido, ele foi decapitado. Mas havia o João, apóstolo, que escreveu o Evangelho de João, as epístolas, e que recebeu de Jesus toda a revelação do Apocalipse. O Apocalipse quer dizer, na tradução, revelação. Então, João, o apóstolo, já com a idade avançada, por causa da perseguição, ele foi preso e foi enviado para uma ilha chamada Patmos. E lá, dentro da prisão, num lugar terrível,
talvez o pior lugar para um prisioneiro. Lá, Jesus revelou para ele todas as coisas em relação ao futuro. Revelou a respeito do que acontecerá com o juízo de Deus que cairá sobre esse mundo por 7 anos, que a Bíblia chama de tribulação, a grande tribulação. O que vai ocorrer com a igreja de Jesus? O que vai ocorrer com os que forem salvos? O que vai ocorrer no reino dos céus? O que vai ocorrer nesse mundo? O que vai ocorrer com os que forem condenados, já foram, e os que serão? O que vai ocorrer com o anticristo, com o diabo? O que vai ocorrer? Então, antes de revelar todas essas coisas para o apóstolo João, ele deu a ele uma ordem para que ele escrevesse cartas, 7 cartas. E essas cartas, elas foram direcionadas para o pastor, que é chamado anjo da igreja. O pastor é chamado anjo da igreja. E consequentemente para aquelas igrejas. As 7 igrejas, as 7 cartas, enviadas uma para cada 7 igrejas, essas igrejas se localizavam no que a gente chama hoje de uma região da Turquia, a Turquia Ocidental. Então, essas igrejas, elas todas naquela região ali, e cada uma dessas igrejas tinha lá diversas congregações. Das 7 igrejas para onde foram enviadas as cartas, e não foram cartas iguais. Escreve uma e manda para as 7. Não. Cada igreja recebeu uma carta diferente. Jesus viu as obras, viu a situação de cada igreja e ordenou que João escrevesse as cartas para o anjo da igreja, para que aquilo fosse transmitido. Essas 7 igrejas, 7 representa o número da perfeição ou totalidade. Elas também representam a igreja cristã em toda a sua era. Você pode, inclusive, entender, isso é importante entender, que todo cristão, aí eu não digo só denominação, igreja, todo cristão está enquadrado ali numa daquelas cartas. Você pode olhar dessa forma também. Então, 7 igrejas, 5 delas foram repreendidas, ameaçadas de julgamento. 7 delas foram decepcionantes. 7 delas. 2 foram elogiadas por Jesus. Então não foi da cabeça do apóstolo que saiu aquelas cartas. Jesus foi ordenando. Ele recebeu a ordem para escrever exatamente o que Jesus estava ordenando. Então, uma carta para um, para outro, para outro. Então, das 7 igrejas, apenas 2 foram elogiadas e encontradas de um modo agradável ao Senhor Jesus. 5 foram uma decepção. Elas foram decepção. Então, Éfeso, por exemplo, ela abandonou o primeiro amor, ainda que tinha um lado positivo de ser forte em relação à doutrina. Pérgamo, Esmirna, melhor dizendo, Esmirna, uma igreja absolutamente elogiada porque ela suportou uma perseguição terrível e permaneceu fiel. A igreja de Pérgamo, ela tolerava o pecado. Como quem diz, não tem problema, vamos tolerar o pecado.
Tiatira passou a ter um compromisso com as trevas e defendia o pecado, assim como tem hoje. Tem igrejas por aí que se envolveram com as trevas. Sardes, uma igreja que morreu espiritualmente, como um cristão que morreu, apagou espiritualmente. A igreja de Filadélfia, que foi uma dessas elogiadas, ela guardou firmemente a palavra e o nome de Jesus. Laodiceia, das 5, Laodiceia, a gente pode dizer que foi o fundo de poço. Fundo de poço. Em algumas dessas cartas escritas, Jesus sempre dizia: eu conheço as tuas obras, normalmente, se identificava. Ele se identificava ou se identificava para cada uma delas de um modo diferente. Das 5 que foram decepções, Laodiceia foi o fundo de poço. Fundo de poço. E muitas das vezes essas cartas, elas traziam, ou levavam um contexto do lugar, da situação que estavam vivendo, para trazer para o aspecto espiritual. Então, por exemplo, a cidade de Laodiceia, esta é a carta que nós vamos ler hoje. Laodiceia era uma cidade riquíssima, muito rica. Ela era o centro financeiro da Ásia. Centro financeiro da Ásia. Havia uma população muito grande de judeus. Você sabe, os judeus, até hoje, muitos deles, a grande maioria dos judeus sempre negociaram ouro, joias. Então, havia uma circulação de ouro muito grande naquele lugar. Era uma cidade riquíssima. Eles tinham as indústrias têxteis mais famosas do mundo. Produziam tecidos a ponto deles produzirem a lã negra, uma coisa que só quem tinha muito dinheiro podia utilizar. Em Laodiceia havia uma escola, a maior escola de oftalmologia do mundo. Eles conseguiram desenvolver uma pomada que curava muitas enfermidades nos olhos. Próximo de Laodiceia havia lá águas termais que serviam para a cura do corpo físico, enfim. Jesus usou o contexto de tudo isso para poder falar com eles a respeito da situação espiritual deles, para que eles entendessem que eles se orgulhavam de tantas coisas. Havia naquela cidade tantos motivos. A cidade é muito rica. Eles sofreram um terremoto que devastou a cidade. E eles conseguiram, sem a ajuda de ninguém, reconstruir, porque havia muita riqueza. Nós temos a indústria têxtil aqui mais famosa do mundo, as maiores. Nós temos aqui a escola de oftalmologia mais famosa do mundo. Nós temos ali águas termais, enfim, mas tiveram problemas com águas nos córregos que passavam debaixo da cidade. Em algum período aquelas águas apodreceram e eles então construíram uma coisa muito importante lá. Mas o mais importante é você entender espiritualmente o que Jesus disse para eles. Vamos ler aqui Apocalipse 3:7. Diz assim, Apocalipse 3:14, desculpe. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Então a carta era é direcionada para o pastor, que é chamado anjo da igreja. Estas coisas diz o Amém. O Amém significa aqui vamos dizer assim, uma declaração, É uma declaração daquilo que significa
veracidade e certeza. Então Jesus se manifesta dizendo: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, que tem a ver com tudo aquilo que ele afirma é verdadeiro. E depois ele diz o princípio da criação de Deus. Tudo foi criado por ele, por meio dele, nada foi feito. Então Jesus está dizendo: sou eu, o que tem a declaração da veracidade e certeza, aquele que tudo que eu falo é verdadeiro e tudo foi criado por mim, através de mim. É ele que está falando. Versículo 15 ele diz: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Olha um pouquinho para mim. Então, esse é um texto que Jesus usou em relação ao que eles viviam ali, o que eles tinham ali, o que eles presenciavam ali. Mas agora, olhe para mim, ele está falando para o aspecto espiritual. Eu conheço vocês. E a gente tem que sempre lembrar, nessas cartas, Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Então nós temos que lembrar, isso não é só o pastor, não é só o pastor. Todo cristão tem que lembrar. Jesus conhece, ele conhece o meu coração, conhece os nossos pensamentos, ele nos conhece, mas ele conhece as nossas obras. O que nós fazemos, o que nós realizamos, como realizamos. Então, ele disse: eu conheço as tuas obras. Vocês não são quentes, nem frio. Quem dera que vocês fossem quente ou frio. Por quê? Versículo 16. Eu vou repetir 15. Conheça as tuas obras, que não és frio, quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tá certo? Olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Então Jesus, ele está falando com o pastor, com a igreja. Eu conheço as obras de vocês. Vocês não são nem quente, nem são frio. O que é o quente? Espiritualmente falando. Quente representa aquele cristão fervoroso, que tem a sua vida espiritual fervorosa, viva, com força. O que significa o frio? O frio a gente pode considerar o ateu, o incrédulo. Não creio em Jesus, não creio na palavra de Deus, não creio em Deus. Jesus chegou ao ponto de dizer para eles: quem dera vocês fossem frios ou quentes, porque a pessoa incrédula, ou um sujeito que é, sei lá, considerado um ateu ou incrédulo, aquela pessoa incrédula, ela ainda pode ter uma chance de ouvir, abrir o coração e crer. Então Jesus diz: quem dera que vocês fossem frios. Por quê? Porque às vezes a gente vê uma pessoa incrédula, vendo uma vida mundana, completamente contrária a Deus, tal. Mas aquela pessoa pode ter uma chance, abrir o coração e crer, e se tornar um verdadeiro cristão. Então Jesus diz: quem dera fosses frio. Por quê? Porque ele tem prazer em ver as pessoas na incredulidade? Não. É porque o estado deles, espiritualmente falando, era tão de fundo de poço, e Jesus chegou ao ponto de dizer: quem dera vocês fossem frio, porque o frio ainda pode ter abrir o coração, ter uma chance de se converter, ser salvo e me seguir. Quem dera fosse quente. Vocês não são frios
e vocês não são quentes, vocês são mornos. E porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Então não há no Novo Testamento uma repreensão tão dura como a igreja de Laodiceia recebeu, a ponto de Jesus dizer: eu estou querendo vomitar vocês. Até porque, quando eles tiveram problemas na cidade, para ficar assim bem mais claro, quando eles tiveram problemas lá com as águas apodrecidas, muita gente passava mal, muita gente tinha problemas. Você já, não sei como é que está agora, não passei lá há pouco tempo, mas já passou lá no Tietê, lá em São Paulo, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. Se eu ficar muito tempo ali, tu vai, na verdade, o negócio é podre. Eu passo de carro e é difícil aguentar. Imagina você ficar ali. Então Jesus quis dizer o que para aquela igreja? Vocês estão em um estado espiritualmente falando tão ruim, tão fundo de poço, que eu estou a ponto de vomitar vocês. Eu não estou suportando vocês. Pois, você imagina isso? Eu não estou suportando vocês, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Sabe, Jesus é o cabeça da igreja. O cristão, ele faz parte do corpo de Cristo. E Jesus está dizendo para essa igreja: eu estou querendo expelir vocês, vomitar vocês da minha boca para fora. Por quê? Aí ele explica como é que vivem aqueles que vivem na mornidão espiritual. Como é que vive alguém que se diz um cristão, mas não é frio? Porque não é frio, porque conhece. Não é um ateu, não é um incrédulo. Mas também não é um fervoroso espiritualmente, é morno. Como é que vive o morno? Aí Jesus explica. Por que dizes, versículo 17, pois dizes, vocês dizem, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Está certo? Olha um pouquinho para mim. Assim como em relação à cidade, havia um orgulho. Pô, a cidade aqui é muito rica. Pô, aqui nós temos indústria disso, aqui nós temos escola de oftalmologia, aqui próximo nós temos águas termais, aqui havia um orgulho por essas coisas. Jesus mostrou que espiritualmente aquela igreja e os cristãos que vivem na mornidão, eles se procedem da mesma forma. Eu estou rico, eu não preciso de coisa alguma. Quantos que se dizem cristãos vivem assim? Muitos. E a igreja de Laodiceia, de certa forma, reflete muito a vida de muitos e de muitas igrejas nos nossos dias. Você diz, às vezes, para as pessoas: olha, é preciso orar. Nós precisamos ter uma vida de oração, não importa se estamos nas vitórias ou passando por lutas, a vida de oração tem que ser constante. Não, eu não preciso orar. Você precisa congregar fielmente, você precisa, como cristão,
Só se for motivo de trabalho, uma viagem, uma coisa excepcional, mas você precisa, no mínimo, estar na igreja no domingo para buscar, crescer, adorar a Deus, desenvolver sua vida com Deus. Não preciso. Eu vou quando eu quero, eu vou quando eu achar conveniente. Você precisa se consagrar. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa disso. Você precisa jejuar. Você precisa fazer isso. Você precisa se voltar mais para Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. O que está dentro do morno espiritualmente? Eu não preciso. Aqui e no coração espiritual, o morno, ele pensa dessa forma: eu estou rico, abastado, eu não preciso de coisa alguma. Na realidade, Laodiceia era como uma igreja onde não há seguidores verdadeiros de Jesus. É como uma igreja que as pessoas pensam, acreditam, imaginam que são seguidores de Jesus, mas no fundo não eram. Jesus disse: vocês dizem, eu estou rico, abastado, eu não preciso de nada. Essa era a visão que eles tinham deles, como muitos cristãos. Você às vezes fala assim: você precisa se voltar mais para Deus? Não preciso não, é bem assim. Você precisa abrir o seu coração, se humilhar mais, você precisa crescer, se apegar mais a Deus? Não, pastor, não preciso tanto. Você precisa orar, você precisa congregar, você precisa... A pessoa, a visão que ela tem dela é sempre esta: eu estou rico, eu estou abastado, eu não preciso de coisa alguma. Esta era a visão que eles tinham deles. Mas a visão que Jesus tinha em relação a eles era outra. Jesus disse: não, vocês não sabem que vocês são pobres, cego, nu e miserável. Aí ele também usou todo aquele contexto daquele lugar. Vocês são cegos, porque naquele lugar se vangloriava da escola de oftalmologia que produziu um remédio que curava muita coisa nos olhos. Vocês são nus, porque ali havia indústrias que produziam tecidos riquíssimos. Vocês são miseráveis, porque ali havia muita riqueza, o centro financeiro da Ásia. Vocês são pobres. Aquelas pessoas que estavam naquela igreja, que faziam parte daquela igreja, na concepção delas, elas estavam muito bem. Eu estou muito bem, eu não preciso de coisa alguma. Não é assim que vivem muitos que se dizem seguidores de Jesus? É assim que vivem. É assim que vivem. Eu não preciso de coisa alguma. Eu não preciso orar. Eu não preciso orar. Eu não preciso orar. Eu não preciso ler. Eu não preciso meditar, eu não preciso congregar, eu não preciso buscar, eu não preciso me apegar, eu não preciso renunciar, eu não preciso me afastar de determinadas coisas. Eu já estou muito bem. Já estou muito bem. Era a visão que eles tinham em relação a eles. Mas uma coisa é a visão que a pessoa tem em relação a ela. Outra coisa é a visão que Deus tem em relação a ela. Qual é a visão que Deus tem em relação a ela? Às vezes ela está como eles estavam, pensando: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Mas Jesus olhava para eles espiritualmente. Eles eram, Jesus disse: vocês são pobres, cegos, nus e miseráveis.
Vocês estão numa miséria total, vocês estão numa cegueira total, vocês estão numa pobreza total, vocês estão nus espiritualmente, vocês não têm nada. Eu estou a ponto de vomitar vocês, eu não estou suportando vocês, porque vocês são mornos. Vocês não são aquelas pessoas que eu posso dizer, esse é um incrédulo, esse é um ateu, é um incrédulo. Vocês também não são cristãos fervorosos que andam em comunhão comigo, vivem a minha palavra, me buscam. Não, vocês não são nem uma coisa e nem outra. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque vocês são mornos. Aliás, não sei se tem alguma coisa a ver. Às vezes tem pessoas que comem alguma coisa, sentem mal, e a pessoa entende, eu preciso expelir essa coisa que não está me fazendo mal, eu preciso vomitar. O que se faz às vezes? Bebe água, o quê? Hein? Morna, sabia disso não? Sabia disso não? Não sabia disso não? Está querendo, pega um copo de água morna e bebe, o negócio vai chamar Raul na mesma hora, vai chamar Raul, vai vomitar. Jesus disse, em outras palavras, não estou suportando vocês. Não estou suportando. Não houve uma repreensão tão dura como esta. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Eu não estou suportando vocês. Então, eu estou querendo vomitar para fora da minha boca. Eu não estou suportando vocês. Por quê? Porque o morno, espiritualmente, ele vive assim. Essa é a visão que ele tem dele. Essa é a visão que ele tem dele. Eu não preciso de nada. Você precisa orar, sabe, se envolver mais com Deus. Não preciso. Você precisa buscar mais, você precisa se quebrantar mais, você precisa se apegar mais, você precisa ser fiel, você precisa obedecer, você precisa fazer isso. Não. Aquelas pessoas estavam ali dentro da igreja, mas elas eram como se nem fossem cristãos. Jesus não estava ali, naquele lugar. Ele não estava, ele deixou claro, eu não estou aí. Eu não estou aí. Eu não faço parte aí. Eu não estou. Aí o que ele orientou? Um conselho. Dizem que conselho não é bom? Se conselho muitas das vezes de pessoa para pessoa, com sabedoria, com bom senso, abençoa, imagina o que vem de Deus. Jesus disse, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Olhe para mim. Novamente ele usa o contexto do lugar. Havia uma circulação de ouro muito grande lá, principalmente por causa dos judeus, muita riqueza. Jesus disse, eu dou um conselho para vocês, que vocês comprem, não é comprar com dinheiro. Lá em Isaías, há um versículo, Isaías 55, que diz, comprai sem preço, sem dinheiro. Aí está falando da graça de Deus. Jesus disse, eu aconselho vocês a comprar de mim, porque a cabeça das pessoas naquele lugar, muito voltada para o comércio, para o negócio, então ele usa essas coisas para eles ver se, aconselho que vocês comprem de mim o ouro refinado pelo fogo, para enriquecer vocês. Vocês estão precisando buscar em mim a graça, a riqueza espiritual, a comunhão comigo, para vocês se enriquecerem espiritualmente, porque espiritualmente vocês estão na miséria total. Vocês são miseráveis. Miseráveis. Em seguida ele diz, vestiduras brancas para te vestires. Ele usa o contexto. Lá não tinha indústria têxtil, lá produzia os tecidos mais caros, a seda negra, uma coisa caríssima, mas espiritualmente, olha um pouquinho para mim,
espiritualmente estavam nus, eles não tinham nada espiritualmente. Jesus disse: vocês deveriam também comprar vestiduras brancas para se vestirem. Vocês estão precisando buscar a dignidade de me servir, de me seguir. Uma vida santificada, separada, uma vida digna daquele que de fato me segue. Vestiduras brancas para te vestires. Por quê? Porque espiritualmente estavam nus. Depois ele disse: a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eles não, olhem para mim, por favor, eles não se vangloriavam, ou aqui, a maior escola de oftalmologia do mundo, aqui eles também pensavam que espiritualmente estavam com uma visão muito boa. Jesus disse: vocês estão cegos, vocês precisam do colírio para ungir. Vocês precisam do colírio. Vocês estão precisando receber, passar a ter uma visão espiritual. Uma visão espiritual de tudo. Então, quando se fala visão, não tem nada a ver com aqueles crentes desequilibrados que vai lá no monte e a árvore balança porque ventou, e eles dizem: não, acho que eu estou vendo um anjo. Está vendo um anjo. Não tem nada a ver com esse tipo de besteira, não tem nada a ver não. O anjo existe, mas não tem nada a ver com isso não. Visão espiritual, consciência espiritual, capacidade para entender, compreender, enxergar as coisas de Deus, a vontade de Deus. Ele disse: e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Por quê? Porque espiritualmente eles estavam como? Cegos. Cegos. Então o verdadeiro cristão, seguidor de Jesus, ele tem que trabalhar, lutar para enriquecer espiritualmente. Tem muitos cristãos por aí lutando com unhas e dentes para enriquecer financeiramente, materialmente falando. Eu preciso enriquecer espiritualmente. Eu preciso buscar as riquezas espirituais, tanto todas as bênçãos que Deus tem para conceder, como a riqueza espiritual da sua comunhão, da sua presença, da sua graça, são riquezas espirituais. Vocês estão precisando, disse ele, comprar de mim o ouro refinado pelo fogo. Vocês estão numa miséria total espiritualmente. Vocês estão nus, vocês estão cegos, vocês são pobres, vocês estão, em outras palavras, vocês estão desgraçados espiritualmente falando. Estão dentro da igreja, mas estão pensando: não preciso de nada, eu não preciso de orar, eu não preciso me quebrantar, eu não preciso me humilhar, eu não preciso crescer espiritualmente, eu não preciso orar, eu não preciso obedecer, eu não preciso congregar. Está dentro da igreja, mas aqui dentro, na mente e no coração espiritual, eu estou rico e abastado. Assim vivem muitos cristãos. Então, das 5 igrejas que foram uma decepção, foram repreendidas e ameaçadas de julgamento, Laodiceia, fundo de poço, a pior de todas. Porque para esta, Jesus disse: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Em seguida, ele disse para a gente terminar e orar: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ainda assim, Jesus está dizendo, ainda assim, em outras palavras, eu amo vocês, porque eu estou repreendendo vocês. Então, olha um pouquinho para mim. Outro dia que eu falei, tem cristãos que vêm na reunião,
Pessoas que às vezes chegam na igreja, se o pastor ele não é perfeito, ele tiver a direção de Deus, temor, buscar a direção de Deus, ele não vai ficar precisando, ele não vai perguntar para ninguém o que ele tem que pregar. Vai perguntar para Deus. Eu não vou perguntar para minha esposa o que eu vou pregar. Eu não vou perguntar para os pastores o que eu vou pregar. Pergunta para minha esposa o que eu ia pregar, ela não sabe. Pergunta para os pastores o que eu ia pregar. Não fa... Isso aqui é igual um segredo. Dificilmente. Eu e Deus. Às vezes o pastor é usado por Deus. A pessoa ouve uma palavra de repreensão dura, só uma paulada, tomei uma paulada hoje. Agradeça a Deus. Porque se ele está repreendendo ainda, é porque ele ama. Na hora que ele não repreender mais, acabou, desgraçou. É como que, quero nem saber mais. Com tudo isso, pobres, cegos, nu, miseráveis, se achando ricos e abastados, Jesus disse: eu repreendo a quem eu amo. Ainda está dizendo assim: com tudo isso eu amo vocês. Mas ele disse: eis que estou à porta. A porta da onde? Tanto da igreja como individualmente das pessoas. Porque, olhe para mim, Jesus não disse: eu estou aí dentro. Eu estou aí dentro dessa igreja, eu estou dentro de... Não, ele disse: eu estou na porta. Porque, não esqueça, tem igrejas, seja grande ou pequena, lá tem Deus, a presença de Deus, a direção de Deus. Tem igrejas que Deus não está ali. Deus não está ali. Tem igrejas que tem o diabo, a presença do diabo e a direção do diabo lá dentro. Então não é porque alguém botou uma placa lá, igreja tal, Jesus está ali, Deus está ali. Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso? Falei com a minha esposa e os pastores outro dia. E vai piorar, fim dos tempos. Quantos pastores, quantas pessoas estão com título de pastor e são endemoniados? O sujeito se dizia pastor e dirigia lá uma igreja. Matou uma menina de 14 anos, foi ou não foi? Ouviram? Sim ou não? Matou uma menina no Ceará de 14 anos. O outro matou aonde foi? Goiás? De 20? Só agora, essa semana, dois casos, né? Matou uma menina de 20 anos. O outro foi preso. Esse eu vi o vídeo. Pastor começou uma parceria com uma lésbica. Aí o que ele estava fazendo? Ele chamava os jovens, não sei se para a igreja ou algum lugar, chegava lá, ele dava maconha, cocaína para os jovens, e ele e a lésbica juntos tinham relação sexual com aqueles jovens. Esse miserável, desgraçado, está preso. Um desgraçado, está preso. Um matou uma menina de 20 e o outro matou uma de 14. Esse aí é outro caso. Pastores por aí desgraçados que são garotos de programa, dia de semana. Domingo ele é pastor. Então você não pode, quando eu falo aqui, você não pode pensar: todo mundo, toda a igreja, Deus está lá. Todo pastor é de Deus, toda pastora é de Deus, não há nada disso. Jesus disse para eles assim: eis que estou à porta. Eu estou na porta. Quem está na porta não entrou. Entrou? Hein? Então ele estava lá fora. Não estou aí dentro desta igreja de Laodiceia. E individualmente eu não estou no coração de vocês. Mas ainda assim, ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
e cearei com ele e ele comigo. Então, tanto em relação à igreja, como em relação às pessoas. Tem igreja em que Jesus não está lá. Tem pessoas dentro de igrejas e Jesus não está no coração deles. Não está no coração deles. Mas ainda assim Jesus diz: eu estou na porta e bato. Se você abrir, eu entro. Cearei com você e você comigo. Quer dizer, é uma decisão nossa ou não? Cada um, individualmente. Coração espiritual é nosso. Ou a pessoa abre ou não abre, ou deixa ele entrar ou não deixa ele entrar. Para não estender, ele disse, vou repetir versículo 20, esse que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, tem que ouvir e abrir, tem que dar a ele a chance de entrar. Você está entendendo? Jesus fala, estou na porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, você tem que abrir, eu entrarei, cearei e entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Isso é o que vai ocorrer, né, com aqueles que de fato vencer. Vencer o quê, bispo? Os problemas? Vencer o mundo, vencer uma vida pecaminosa, alcançar a vida eterna. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, o mais importante, isso é questão de sabedoria, não é você se apegar ao que tinha em Laodiceia, como é que era a cidade, não sei o quê. Nem termos teológicos eu fico usando. Não, o mais importante é o seguinte, é você ouviu a palavra, aquela igreja de Laodiceia estava num fundo de poço tremendo espiritualmente falando. Por quê? Porque eles diziam, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E Jesus chegou ao ponto de dizer, eu estou a ponto de vomitar vocês para fora, eu não estou suportando vocês. Então, o que o Espírito Santo quer com isso? O Espírito Santo quer que cada um, isso não se aplica à denominação, graças a Deus, Igreja do Novo Nascimento. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica a denominação. Nós não somos perfeitos, melhores do que ninguém. Estamos sempre dizendo, olha, procure viver em comunhão com Deus, nós temos que depender de Deus, nós temos que nos apegar a Deus, obedeça, não sei. Não, isso não se aplica à denominação. Mas você tem que verificar se aplica a você individualmente falando. Como é que eu estou? Como é que eu estou? Eu estou sendo um cristão fervoroso? Ou estou vivendo como se fosse um incrédulo dentro de uma igreja? Na realidade, como se fosse um frio. Não sou, mas como se fosse. Não, eu tenho sido morno, nem fervoroso, nem também me considero um incrédulo. Como é que você está vivendo? Está vivendo como? Com humildade, se humilhando, correndo atrás espiritualmente, congregando fielmente, buscando, obedecendo, tendo comunhão, querendo enriquecer espiritualmente a cada dia, se envolvendo a cada dia. Como é que você está vivendo? Você tem que saber. Se há alguém aqui vivendo na mornidão espiritual, não preciso de nada. Até venho aqui no domingo e tal, mas eu vivo como se não preciso de nada espiritualmente. O pastor prega, mas isso não é para mim, não preciso orar, não preciso buscar, não preciso obedecer, não preciso me apegar, não preciso, o que você tem que fazer? Seguir o mesmo conselho que Jesus deu para aquela igreja. Aconselho-te que de mim você compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Eu tenho que correr atrás para ter de fato uma comunhão com Deus,
para ter a graça de Deus, para ter uma vida de comunhão com Deus. Colírio para ungir os teus olhos. Eu tenho que correr atrás para ter visão espiritual, consciência espiritual da vontade de Deus, do que Deus quer para mim. Eu tenho que vestiduras brancas para te vestires, a fim de que a tua nudez, a vergonha da tua nudez não seja manifesta. Eu tenho que me santificar, eu tenho que viver como um cristão, eu tenho que me separar para Deus, eu tenho que ter uma vida digna de um seguidor de Jesus. É isso que tem que fazer. Então nós vamos orar. Graças a Deus eu não estou assim, vivendo na mornidão espiritual, mas não esqueça de lutar, de correr atrás. Fiquem de pé, vamos falar com Deus. Por favor, feche os seus olhos. Vamos orar. Feche os seus olhos. Oferecer a outra face a quem na face me bater. Com tua verdade, com tua verdade me comprometer, e que não viva eu, mas Cristo viva em mim. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Novamente, quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Feche os olhos, por favor. Fale com Deus. Lembre-se que Jesus conhece as nossas obras. Lembre-se que Ele nos conhece, Ele nos vê, Ele sabe de todas as coisas. A igreja de Laodiceia vivia na mornidão espiritual. E os mornos espiritualmente pensam: estou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma. Mas a visão que Jesus tinha a respeito deles era outra. Ele olhava para eles, para aquela igreja, e via que eles estavam numa profunda miséria, pobreza, cegueira e nudez, espiritualmente falando. Era uma igreja com pessoas que se imaginavam cristãs, mas que na realidade não eram nada disso.
ainda assim receberam o conselho de comprar dele o ouro refinado pelo fogo para se enriquecer, o colírio para ungir os olhos a fim de verem, as vestiduras brancas para que a nudez não fosse manifesta. Ó Espírito Santo, eu não tenho condições de convencer absolutamente ninguém a respeito da tua vontade, da tua palavra, de nada, Senhor. Esta não é a minha função, nem posso. E ainda que tentasse, não iria convencer, porque o Espírito Santo é quem convence a respeito do pecado, da justiça, do juízo. Se há pessoas aqui vivendo na mornidão espiritual, pensando, não preciso de coisa alguma, não preciso viver uma vida de oração, não preciso me consagrar, não preciso renunciar, não preciso me santificar, não preciso congregar, não preciso ler a palavra de Deus, não preciso me envolver tanto com Deus, porque estão pensando, estão rico, rica, abastado, abastada, não preciso de coisa alguma. Fale com essas pessoas, porque aquela igreja ouviu a mais dura repreensão: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor disse: eu não estou suportando vocês, vocês estão a ponto de serem vomitados. Se há pessoas aqui, Senhor, vivendo na mornidão espiritual, fale com elas, eu te peço. Fale com elas para que hoje, agora, elas possam abrir o coração. Tu disseste: os que estão à porta e bato, porque o Senhor não estava no meio deles. O Senhor estava lá fora e disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Que elas possam ouvir a tua voz e abrir o coração, tomar a decisão de abrir o coração e seguir os conselhos que o Senhor deu, para que saiam da miséria, da cegueira, da nudez, da pobreza espiritualmente falando, e possam, Senhor, possam também ter condições de futuramente se assentarem no teu trono, porque o Senhor prometeu ao vencedor: dar-lhe-ei que se assente no meu trono comigo. Ó Espírito Santo, ilumina, abençoa, abra os olhos espirituais daqueles que vivem na mornidão espiritualmente falando. Que haja, Senhor, o quebrantamento de coração, humilhação verdadeira, decisão de querer sair da mornidão espiritual, para que não sejam vomitados da tua boca. Pelo contrário, para que possam se tornar vencedores e possam assentar-se no teu trono.
Quero aprender a amar como a mim mesmo que me odia. As mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Fale com Ele, abra o seu coração. Se você tem estado numa condição de mornidão espiritual, o Espírito Santo falou, usou o servo para orientar você. Cabe a você abrir o coração e aprender e fazer o que Jesus disse, seguir o conselho dele. Caso você não estava nem está nesse estado de mornidão, ore, peça o Espírito Santo para lhe fortalecer, iluminar você, a fim de que você jamais entre no estado de mornidão e fique numa situação a ponto de ser vomitado da boca dele, expelido do seu corpo. Oh, meu Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Que, Senhor, todos se empenhem para se tornar vencedores, que todos se empenhem para conquistar a verdadeira e a maior de todas as vitórias, a vida eterna na tua presença, e não apenas possam assentar-se no teu trono como o Senhor prometeu, mas possam desfrutar de tudo que o Senhor prometeu para o porvir. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus, que a tua presença venha sobre o teu povo e abençoe o teu povo. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim. Já não quero ser igual. Feche os olhos e cante. Renova. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de ti. porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais, necessita mais de ti. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar. Graças a Deus.